Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão do dia, neste 26º domingo do Tempo Comum, dia 27 de setembro. O texto do Evangelho de hoje, retirado do capítulo 21 de Mateus, ele dá continuidade, ou seja, apresenta Jesus no mesmo contexto, diante dos mesmos interlocutores, àquele texto da semana passada que nos apresentou a parábola contada por Jesus dos operários convidados a trabalhar na vinha em diversas horas do dia, que depois o dono da vinha recompensou exatamente como quis, não propriamente por injustiça de sua parte, porque tudo que foi combinado foi cumprido e o combinado não sai caro, mas por pura e total misericórdia dele, pela vontade da prática do bem, de espalhar o bem praticado e, naturalmente, uma referência clara, contextual da parte de Jesus àqueles que aderiam à fé cristã num segundo momento, não tendo vindo, por exemplo, de um berço judaico, mas de um berço pagão, mas que abraçavam e viviam a sua fé, mesmo que tardiamente abraçavam o cristianismo e buscavam a santidade. Na sequência desse mesmo texto, Jesus apresenta uma outra história bastante interessante para análise e com referência também muito clara, contextual, que é quando Jesus conta a história dos dois filhos. O pai faz o mesmo convite aos dois: vamos trabalhar na vinha. Um prontamente diz que não vai, e o outro prontamente diz que vai. Aquele primeiro pensou um pouco melhor, mudou de opinião e, do ponto de vista prático, concreto, foi, embora no primeiro momento tivesse dito: não, não vou. O outro, num primeiro momento, disse: vou. Talvez irrefletidamente, talvez uma falha da ausência da sinceridade do primeiro, mas pensou melhor, mudou de opinião e não foi. Jesus pergunta aos seus interlocutores quem faz a vontade de Deus e, naturalmente, eles entendem que é aquele que vai, que, do ponto de vista da prática, atende o pedido do Pai. Não aquele que professa, do ponto de vista das palavras, que fará, que atenderá ao pedido do Pai. Jesus então aproveita, né? Claro, naturalmente, faz uma crítica e cita o caso das prostitutas e dos pecadores, porque eles acolheram João, acolheram Jesus, porque da parte deles, embora no primeiro momento talvez não tenham vivido e abraçado a fé judaica, mas em outro momento, do ponto de vista prático, eles é que estavam seguindo e vivendo o Evangelho e abraçando a boa nova do reino de Deus. Ao contrário, os primeiros tinham um berço religioso, mas do ponto de vista da prática, recusavam, rechaçavam o anúncio da boa nova. Penso que para a nossa experiência de vida, aqui há uma riqueza enorme, porque essa distância entre aquilo que se diz, o que se professa e o que se vive, está no centro da nossa reflexão de hoje, né? Do ponto de vista da fé, a fé se realiza, se concretiza, não só no eu vou, mas na ida concreta. A fé, ela ganha corpo, ganha forma, tem o seu corolário, a sua conclusão, ela é coroada exatamente com o ir, e não quando se diz que vai. Penso que 2 pontos sejam interessantes para a nossa reflexão de hoje, que é, primeiro, o direito ao arrependimento e a chance que o arrependimento nos dá de viver com grandeza, com completude nossa fé. O salmo de hoje, proposto para a nossa reflexão, o Salmo 24, a segunda estrofe dele tem coisas tão bonitas: recordai, Senhor Deus, vossa ternura, compaixão, não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. É o salmo de quem pede uma oportunidade, reconhecendo as próprias faltas, para, mesmo no primeiro momento, não tendo dito eu vou, no segundo momento, ir. E o texto da primeira leitura também apresenta um pouco isso, né? Quando o profeta Ezequiel observa o povo questionando o próprio Deus,
por causa da sorte, às vezes, de alguns aparentemente pecadores ou pessoas que, num segundo momento, se aproximam da fé. E aí Ezequiel apresenta a questão de alguma forma que subjaz ali é o que vale mais, né? O justo que se confessou sempre justo, mas que praticou a iniquidade, ele também pode sofrer, ele também pode ter percalços. Da mesma forma, o ímpio que se converte, que muda de opinião e não tem mal praticado, não há por que sofrer se não há mal praticado. Então, na verdade, o profeta questiona: é a conduta do Senhor que não é correta ou é a vossa conduta, né, se dirigindo àqueles que questionavam o próprio Deus, que não é correta? Então, penso que existe aqui um excelente caminho para a nossa reflexão acerca da chance, da oportunidade de reconstrução pelo arrependimento e da compreensão de que a prática de nossa fé, de que a experiência plena e concreta da fé está no eu vou, sim, professado e dito, mas sobretudo na ida, quando concretamente o eu vou se torna deslocamento, passo e realização em vida daquilo que se disse no primeiro momento, eu vou. Um dia abençoado para todos.